Então, boa tarde para todo mundo. Está gravando aqui, né? Vamos ver agora. Então, hoje eu vou continuar com o conteúdo de matriz, né? Hoje eu vou falar de produto de matriz, mas depois eu vou voltar ainda na matriz transposta, tá? Vou falar algumas outras propriedades dela. Na verdade, primeiro, produto de um número por uma matriz. Vou começar aqui. Produto de um número por uma matriz. Deveria ter resumido aqui. Eu vou resumir. Boa tarde. Eu vou colocar uma matriz 3x3 só para resumir, tá? Mas a ideia para qualquer outra matriz é a mesma coisa. Então, se... Imagina que K é um número real, tá? E A é uma matriz 2x... Eu vou colocar 2x2. Então, você tem uma constante K e você tem a matriz 2x2. Então, a matriz K vezes A, você tem o K vezes a matriz A, é simplesmente você pega a constante K e multiplica por todos os elementos aqui, ó. Ok? Vou colocar uma observação aqui e depois a gente vai fazer exemplo. Então, a observação é analogamente para... Não. Eu não necessariamente tem que ser 2x2, tá? Eu botei 2x2 só para ilustrar. Por exemplo, esse bicho já deu... Licença, boa tarde. Boa tarde. Por exemplo, aqui eu vou fazer os que estão aqui mesmo. Então, se eu pego essa matriz aqui, né? 1, 1, 5, 7. Então, 2 vezes A. Ninguém tem o controle, né, do A? Controle... Ok? Não, se 2 vezes a matriz A é 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2 vezes 5, 2 vezes 7. Certo? Vou pegar outro aqui. Nada. Daqui a pouco eu subo.
Por exemplo, se eu pegar essa matriz aqui, que é o que essa matriz? 2 por 3, né? Então, ele botou 3, mas você pode botar qualquer constante, né? Por exemplo, se fosse 0, seria... Eu vou fazer igual aqui, então... Por exemplo, se eu pegasse 0 vezes A, daria a matriz nula, né? 0, porque seria o 0 multiplicado por todos os elementos da matriz. Certo? Verdade, né? Tem algumas propriedades aqui, eu vou colocar. Por exemplo, se A... Eu vou apagar essa linha, mas eu vou reescrever igual, tá? Então quem já escreveu não tem problema não. Essa primeira aqui... tá dizendo assim, né? Se eu tiver duas constantes, A e B, eu posso pegar, por exemplo, a constante B, multiplicar pela matriz A e depois multiplicar o resultado por A. Ou então você multiplica as duas constantes primeiro e multiplica pela matriz. Ok? Vale isso aqui, ó, uma espécie de distributividade. Isso se o A for real, tá? O A e B são números reais. Se for matriz, aí nessa ordem até que vai, não pode trocar. Tá? Vale assim também. Aqui... Tá, eu vou escrever essa aqui, mas são propriedades mais bobas, né? É uma espécie de distributividade também, só que com a matriz agora que eu estou distribuindo, né? Aqui eu estou distribuindo a constante A. E aqui eu estou distribuindo a matriz, né? Assim. E a última, que é meio óbvia também, o número 1 vezes a matriz A dá a própria matriz A. Tá? Ok, agora a gente vai para a parte mais, digamos assim, interessante, que é o produto de matriz, tá? Eu não vou colocar a definição geral, não. Eu vou pegar exemplos e aí a gente vai entender através dos exemplos como é que calcula o produto, tá? Vou colocar a definição só um trecho do que está no livro, porque tem duas observações importantes aqui. Então, primeiro, né, sejam ou dadas, né, dadas duas matrizes A e B, eu vou escrever assim.
Vou diminuir só um pouco aqui o ar. Então, primeiro é o seguinte, ó. Eu tenho duas matrizes A e B. A matriz A é da ordem M por... Deixa eu fazer um zoom aqui. A matriz A é da ordem M por N e a B é N por P. A primeira observação que deve ser feita aqui é que o número, para existir o produto de matrizes, para ter sentido o produto de matrizes, o número de linhas, melhor dizendo, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? Se isso ocorrer, você está autorizado a fazer o produto. Então, dadas as duas matrizes, A e B, chama-se produto, que é para ter uma vírgula, mas... Nossa, botar uma vírgula aqui no começo do negócio ficou muito feio. Eu não vou botar, chama-se produto de matrizes. Chama-se produto AB, a matriz C. Que é assim. C, I, K. Agora vem para a segunda observação. Eu não vou, é porque aqui no livro ele coloca o produto, coloca a definição, mas eu acho que não vai ajudar muito vocês a colocar a definição abstrata, não. Vou deixar só assim. Então, a primeira observação foi: o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E a segunda observação é que a matriz resultante ela tem a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Antes de fazer o cálculo, né? Porque eu não disse ainda como é que calcula. Você pega uma matriz 2 por 3. Aí aqui tem que ser 3 por 1. Aí a matriz AB vai ser a matriz C, né? Observa aqui, ó. Tem que ser igual. E o resultado é 2 por 1. Tá? Isso aqui vai ser bem útil quando vocês tiverem... Depois que vocês tiverem a prática, né, você faz meio que no automático, mas no começo isso aqui vai ser um pouco útil. Então, primeira observação, tem que ocorrer isso, né? N igual, coluna da primeira igual linha da segunda, e o resultado é linha da primeira com coluna da segunda. Então, agora eu vou subir, e aí a gente vai começar a calcular produto de matriz. Vou pegar vários exemplos aqui. Vou pegar os propostos aqui, mas não faz diferença não. Vou começar pela situação que eu acho mais fácil, que é 2 por 2. Ó. 0, 1, 1, 0. Aliás, 4, 7,
Pronto, ó. A primeira matriz é 2 por 2 e a segunda também. Ou seja, a condição para existir o produto é satisfeita, né? Dá certo. E o resultado é 2 por 2 também. O resultado vai ser 2 por 2. E aí, para facilitar, digamos assim, o entendimento de vocês, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou colocar as duas matrizes aqui. 0. 0, 1. 1, 0. 4, 7. 2, 3. E aí eu vou escrever o resultado genérico da matriz. Porque como eu sei que vai ser 2 por 2, você escreve assim, ó. A1, 1. Ou seja, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna. O elemento que está na segunda linha, primeira coluna. E o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. E aí, digamos assim, esses índices aqui, eles vão ajudar vocês a justamente resolver o produto. Pelo menos no início eu acho que fica mais fácil assim. Depois, no automático, fica conta de somar. Então é o seguinte, ó, o primeiro elemento ele é o A1, tá na primeira linha, primeira coluna. Então você vai, digamos assim, se ater a esse detalhe. Você vai pegar lá a primeira linha, primeira coluna, porque é o que está correspondente lá, tá? Aí o que você vai fazer com isso? Você vai pegar esses elementos aqui, ó, vai pegar esse vezes esse, então 0 vezes 4, e somar com esse vezes esse aqui. Isso vai dar o primeiro elemento. Primeira linha, primeira coluna. Agora, o segundo elemento, o que eu tenho que fazer? Agora aqui eu fiz uma bobagem aqui. Porque, deixa eu ver se dá para pagar aqui sem... Ah, pronto, é isso aqui. Pronto. Agora a gente vai para o segundo elemento. Esse aqui, ó. Que é o quê? 1, 2. Então você já sabe. Primeira linha. Eu tenho que pegar lá a primeira linha. Com a segunda coluna. E fazer o mesmo processo. Então primeira linha é o quê? 0 vezes 7 mais 1 vezes 3. Aí eu vou encerrar aqui. Agora, para o outro, é só seguir essa lógica. O outro é o quê? É o 2, 1. Então, você vai se preocupar com a segunda linha, que é 2, 1, e primeira coluna. E faz o mesmo processo. 1 vezes 4, mais 0 vezes 2. E o último elemento é o 2, 2. Segunda linha, segunda coluna. E aí eu efetuo a mesma operação. 1 vezes 7, 0 vezes 3. E aí você resolve essa conta aqui. Vai ficar o quê? 0 mais 2, né? Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar o quê? 4 mais 0. E aqui vai ficar 7. Tá? Então, assim, no início, caso vocês queiram, você pode colocar o resultado da matriz, que vocês vão saber a ordem dela, só contar a primeira linha, a linha da primeira matriz com a coluna da segunda e coloca os elementos genéricos. E os índices aqui ajudaram a vocês a, digamos assim, saber qual é a coluna e qual é a linha que vocês têm que fazer essa continha aqui. Mas eu vou fazer isso várias vezes, tá?
Enfim, depois eu tiro isso aqui. Deu para entender mais ou menos? Mais exemplos aqui, vamos lá. Eu vou pegar uma aqui, 1 menos 1, 2, 2, 3, 4, vezes essa outra, que acho que é um 4 que tem aqui, mas também não interessa. 4 mais 5. E aí, por exemplo, essa aqui é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. E essa daqui é o contrário, né? 2 linhas. Ou seja, ó, primeira observação, esse é igual a esse, então dá certo. E o resultado é esse com esse. Então o resultado vai ser 3 por 3. Você coloca lá a matriz 3 por 3. Então A11, A12, A13. E aí é só fazer essa mesma conta, só que você já percebe aqui que vai ficar um pouco... São 9 vezes, né? Vou fazer só um pedaço aqui do cálculo, tá? Por exemplo, o primeiro aqui é primeira linha com primeira coluna. E aí vai ficar 1 vezes 4 mais menos 1 vezes 4. Esse aqui, primeira com segunda, né? Pronto, eu não vou fazer mais isso, não. Porque vocês... Pronto. E o último é primeira com terceira, né? Então vai ser 1 vezes 3 menos 1 vezes 1. Ok? E aí vocês fazem isso com os outros 6, tá? Mas dá pra entender, né? Deu pra entender a lógica. Ok? Não, eu vou continuar só isso aqui, pra dizer que eu não fiz nenhuma toda. Vamos lá, fazer rápido aqui, ó, por exemplo. Agora o 2, 1 é 2 com a coluna 4, 4, né? Então é 2 vezes 4 mais 2 vezes 4. Essa aqui é 2, 2, né? Então é 2 vezes 2 mais 2 vezes menos 5. Agora a outra é 2, 3. Então é 2 vezes 3 mais 2 vezes 1. Aqui é 3, 1. Então é 3 vezes 4 mais 4 vezes 4. 3, 2. 3 vezes 2 mais 4 vezes menos 5. E 3, 3, né? 3 vezes 3. Pronto. É só efetuar essa continha aqui e vocês obtêm a matriz, tá? Vocês já tinham visto, né? Produto de matriz? Já, né? Ok. E aí vai só colocar o resultado aqui. Agora eu vou colocar uma série de propriedades aqui.
Só para vocês relembrarem. Vou resumir aqui, tá? Vale essa daqui, por exemplo, eu pego duas matrizes, multiplico com a terceira, ou pego as segundas, né, multiplico com a primeira. Só que eu tenho que seguir essa ordem, tá? A ordem aqui não pode, é diferente de número real, né? Porque de número real a ordem dos fatores não altera o produto, mas da matriz altera. Pode alterar, né? Vou chegar aqui. É lógico que assim, desde que existe esse produto, né? Não vou ficar escrevendo isso, mas... Três. Vale essa distributividade aqui. Aqui, no caso... a direita também vale a esquerda, né? Só que você só tem que tomar cuidado para manter a ordem da multiplicação. Por exemplo, aqui você não poderia colocar, que no números reais pode, né? Mas você não poderia colocar, por exemplo, C vezes A vezes C. Não é a mesma coisa em matriz. Seria sim, obrigado. A vezes C na primeira, né? E B vezes C, o B vezes C estava certo, né? Quatro. E aqui também tem uma com constante. Cai uma constante, tá? Vale isso aqui. Ok? Aí tem algumas observações que geralmente é necessário ser ditas, né? Vou colocar aqui. É a primeira. Deixa eu ver aqui. Assim, ó. O produto de matriz não é comutativo, né? Ou seja, não vale A vezes B igual a B vezes A necessariamente, né? O produto de matrizes não é comutativo. Isto é, né? Tá? AB pode ser diferente de B vezes A. O livro até dá um exemplo aqui. Por exemplo, vou colar dele aqui. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 0, tá? Se eu calcular o AB, vai dar o quê, né? 4. No caso, a primeira linha com a primeira coluna, né? Agora, a primeira linha com a segunda, então vai dar 5. Agora, esse aqui vai ser o quê? Segunda com primeira, né? Então, vai ficar 8 com 18. E a outra é a segunda com segunda. 10. Vai dar essa aqui, tá? B vezes A. Como é o contrário aqui, eu não... Vocês têm isso também? Vocês conseguem fazer essa conta aqui voltada para lá? Porque o cérebro, eu não sei, por exemplo, aqui é você... Por exemplo, você pega a primeira com a primeira, né? Sei lá, 0,
Seria essa daqui, né? Por exemplo, a primeira aqui. Primeira linha com a primeira aqui, né? Vocês estão vendo? É a primeira linha. Deixa eu voltar aqui. Eu não consigo, não. Primeira linha, assim, né? Não? Com certeza eu colocaria o B pra frente e o A pra cá e faria a conta. Sério. 14, né? Vamos dizendo aí. Hã? No caso é assim, né? A primeira é essa com essa daqui, né? Essa daqui com essa daqui, ó. A primeira é essa daqui. 4 vezes 1, mais 10, 14. Aí a segunda é a mesma, tá? Com essa daqui. Aí vai dar 15. Isso, agora... Então é diferente, tá? O que não ocorre nos números reais. A vezes B é B vezes A. Uma outra observação é que, por exemplo, nos números reais, a segunda observação é a seguinte: se eu tenho duas matrizes que ela dá a matriz nula, pode ser que ambas sejam não nulas, porque não precisa, do que nos números reais é aquela propriedade, né? Se o A e B é igual a zero, quer dizer que o A é zero ou B é zero, mas matriz não. Você pode pegar duas matrizes não nulas. E aí o livro também deu exemplos aqui. Basicamente, um, zero, zero, uma matriz não nula com essa outra aqui, ó. O produto delas dá zero. Ou a matriz nula. Zero nesse sentido, tá? Deixa eu ver se são 3. Eu falei que tinham 3, né? É, na verdade são só 2. É porque ele colocou 3 aqui. Se não tá escrito. Ok. Alguma dúvida até agora? Mas depois vocês podem rever o vídeo, né? Que vamos esperar que esteja funcionando. Oxe. O que não funciona? Aí eu vou pegar agora algumas propriedades da matriz transposta. Eu tô indo rápido demais? Não?
Vamos lá. Primeira propriedade. Como eu falei, eu não estou falando tudo que tem aqui, porque certas coisas mais é uma conta, assim, uma conta... Só o que eu acho que é essencial mesmo. Mas também eu não estou pulando muita coisa, não. A primeira propriedade é que a transposta de uma matriz transposta dá a matriz inicial. Por exemplo, né, você pega a matriz, aí transpõe, que é trocar a linha por coluna, né? Se eu fizer essa troca de novo, eu volto para a matriz que eu tinha no começo. Tá? A segunda é, se você pega duas matrizes, soma, né? Calcula a transposta. É a transposta da primeira mais a transposta da segunda. Ou você pode somar e transpor, então você transpõe a duas e depois soma. O mesmo resultado. Aí o outro resultado também, outra propriedade, é uma constante vezes a matriz. Quando você transpõe ela, é a mesma coisa de pegar K vezes a transposta de A. Ou você transpõe e multiplica por K, ou você multiplica primeiro e depois transpõe. Dá a mesma coisa. Quarta. Essa quarta aqui é interessante, por exemplo, eu pego a matriz A vezes B. Eu transponho ela. É a mesma coisa de pegar o contrário, pegar B, transpor e multiplicar pela transposta da A. Tá? Você inverte aqui, ó. Inicialmente, eu tinha AB, né? É a mesma coisa de pegar a transposta da segunda vezes a transposta da primeira. Oi? Nessa aula. Troca aqui. Deixa eu ver se eu acho... É porque eu quero um exemplo que não tem que calcular uma matriz totalmente gigantesca, né? Não tem esses exemplos aqui. Mas enfim, eu também vou passar uma lista de exercícios para vocês. Não tem tanta coisa interessante aqui não. Vamos lá. Porque depois, assim, geralmente... Alguém me perguntou, acho que na aula passada, se eu passava lista, não foi? Pois é, geralmente, assim, se eu não fico satisfeito com os exercícios do livro, aí eu geralmente passo a lista. Mas eu acho que eu vou passar, então. Ok. Essas propriedades aqui, elas vão aparecer no decorrer do curso, tá? Você não precisa se preocupar em memorizar todas elas, não, que eu já falei de várias. Elas sempre aparecem no decorrer do curso. E é porque essa conta aqui é meio chata. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Sim, matriz simétrica, antissimétrica e também tem a matriz ortogonal. Só que eu acho que o livro não falou aqui não. Da ortogonal, mas eu vou dizer para vocês o que é a matriz ortogonal. São mais 3 matrizes e aí acaba a parte de matriz. Mas eu vou fazer alguns exemplos, né? Já que a gente... Por isso que eu perguntei se dava muito rápido. Vocês estão conseguindo acompanhar, né? Ótimo. Então são mais uma definição, aliás, 3 definições de mais 3 matrizes, né? Eu vou colocar numa definição única, tá? A, B e C.
Então, chama-se a letra A. Matriz simétrica. Ah, tá. Se eu tô com um computador aqui, eu tenho vários livros aqui. Tinha esquecido disso. Eu vou pegar. Já abri um aqui e pegar uns exercícios. Matriz simétrica, toda matriz. Eu vou resumir, tá? Se a matriz é igual à sua transposta. Você tem uma matriz, se ela for igual à transposta, ela é simétrica. B, antissimétrica. Como é que tá escrito aqui? Esse livro aqui é antigo, eu não sei nem se escreve mais assim, antissimétrica. Não mudou umas coisas aí? Eu não duvido ser com dois S e junto, não tem umas coisas assim? Hoje em dia? Porque essa edição aqui, eu acho que eu não era nem nascido quando não tinha essa edição. Não sei se essa é de 80 e... É que eu só peguei também uma parte. Hã? Perdeu o IF e ganhou um S, né? É. Ah, mas eu já coloquei aqui, né? Deixa eu ver. Alguém... A nova edição do Yes deve ter. Eu vou já olhar, mas deve ter a antissimétrica com... Deixa eu ver aqui. E o que é antissimétrica? É se a transposta é menos a matriz. Ok? Daqui a pouco eu vou falar dos exemplos, né? Só para a gente fechar as definições. E a B é ortogonal. Chama-se ortogonal. Não, eu acho que não tem nessa parte do livro, mas não custa nada eu falar agora. Oi? ABC, exatamente. Obrigado. Ortogonal não cabe aqui nesse espaço aqui. Ó, uma matriz é ortogonal se você pega ela no caso ela não, a transposta dela vezes ela, ou ela vezes a transposta e dá a matriz identidade. Vocês lembram qual é a matriz identidade, né? É aquela que a diagonal principal é formada por uns e o resto tudo é zero. Então essa aqui é a identidade 2 por 2, né? Ou de ordem 2 e a identidade de ordem 3. É essa daqui. Tem naquela outra folhinha lá, tá? Muito bem. Então acabaram as definições. Porque no livro aqui a sequência tá a matriz invertível, mas não vou falar disso não. Não agora. Só na aula que vem. Triângulo é verdade, não tem aqui, né? Deixa eu ver se tem na versão nova. Talvez tenha, mas não agora, porque geralmente eles não mudam muita coisa, né? Agora deu uma...
Cadê, cidadão? Não vou. Aqui tá travando esse bicho. Matriz diagonal. Isso aqui eu já falei. Total. Igualdade. Inclusive os exercícios são os mesmos. Não, não tem. Nessa parte ainda não tem. Talvez tenha mais pra frente. Mas quando aparecer eu falo. Oi? Ok. Vou fazer uns exercícios aqui só pra gente. Ó, na verdade vou colocar perguntas para vocês. V ou F, tá? Lógico que A e B aqui são matrizes. A mais B ao quadrado é o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro mais... Aliás, duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Se A e B são matrizes, tá? Eu não vou dizer. Vocês que tem que me dizer. Vocês entenderam, né? Ó, quando vocês estão deparados com essa pergunta, a gente vai desenvolver esse lado esquerdo e ver o que acontece, tá? Vamos lá. Então, o A mais B é uma matriz, né? Aí você pega ela, multiplica por ela mesma. E aí agora você pode distribuir aqui. Ó. O A com A vai dar A ao quadrado, ou se você preferir, pode colocar assim. Eu vou colocar assim só para enfatizar um detalhe aqui. Tá? Então vai ficar mais. Agora,
ok? Aí o b ao quadrado você é a matriz vezes ela mesma. Então, aliás, o b não, o a ao quadrado. Aqui eu vou escrever AB. Aí agora vocês podem perceber, deixa eu... Não. Vocês podem perceber, ó, que aqui, lá nos números reais, é a mesma coisa. O AB é igual a ABA, né? Que é por isso que você pode somar. Como aqui eu não sei se é igual, então não necessariamente vale essa primeira... Porque se, né, o detalhe é, se a matriz AB fosse igual a BA, aí você poderia concluir que isso aqui é 2 vezes AB, porque elas são iguais. Como eu não sei, então não necessariamente vale, ok? Ficaria assim, né? Se fosse comutativa. Mas só se isso ocorresse. Como não necessariamente ocorre, então aqui é falso, né? Isso aqui. Não ocorre sempre, só se a matriz for comutativa, tá? Agora vamos para o segundo aqui. A mais B é aquele produto da soma pela diferença, né? A mais B vezes A mais B vezes A menos B é ao quadrado menos B ao quadrado. É a mesma coisa, você pode desenvolver o A com A vai ficar o quê, né? É, aqui tem um menos aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. É A com menos B. Aí o B com A. Aí fica assim. O A vezes menos B é menos AB. É aquela propriedade que tem o K. Não sei se vocês lembram. Eu vou só enfatizar aqui. Aqui, ó. É menos A vezes B. Porque tem aquela propriedade. K vezes A vezes B é K vezes... Tá? Aí como se o K fosse menos 1 aqui. Ok? Então vou apagar isso. Então aqui é menos AB mais BA. E aqui também pela mesma explicação do AB é B quadrado. Que vai ficar menos B vezes B, que é menos B. E aí é a mesma ideia do anterior. Ó. Como eu não sei se o AB é o BA, não dá para eu cancelar. Né? Porque no número reais esses dois elementos aqui eles iam se cancelar. Isso aqui. Tira isso, aí ficaria justamente aquele de cima. Então também é falso. Ok? Porque eu não consigo cancelar o menos AB com o mais BA, porque eu não sei se a matriz comuta. Então todas aquelas regrinhas lá dos números reais vale porque os números reais podem comutar. Com o produto usual, né? Então é falso também. Certo? Porque não necessariamente elas irão comutar. Alguma dúvida?
eu ver se tem outra aqui. Ah, tá. Outra lenda, aliás, outra regrinha. Por exemplo, se você tem A vezes B igual a A vezes C, três matrizes, né? A, B e C. Porque lá nos números reais, desde que a matriz não nula, né? Aqui não é a matriz nula, só para... Porque lá nos números reais é o seguinte, ó. X vezes Y igual a X vezes Z. Se o X for diferente de zero, eu posso simplesmente, entre aspas, cancelar aqui, né? Fica Y igual a Z. Porque, digamos, eu divido por X dos dois lados e aí cancelo o X. Mas a mesma coisa serve para a matriz? Não. Então eu vou fazer só um cálculo aqui, ó. Por exemplo, se AB é igual a C, mesma coisa de AB menos AC igual a matriz nula. Aqui você pode usar aquela propriedade lá da distributiva. Então fica A. Aí aqui a diferença é nesse ponto, ó. Porque nos números reais, forçaria que o A seria zero, né? Aliás, se fosse três números reais aqui, como o A é diferente de zero, eu cancelo, fica o B menos C igual a zero. Mas aí volta aquela questão anterior. Eu tenho um produto de duas matrizes dando zero, não necessariamente uma delas tem que ser a matriz nula, tá? É a mesma ideia daquele... Então a primeira matriz é a matriz A e a segunda é a matriz B menos C, dando zero, mas não necessariamente as duas, aliás, uma das duas tem que ser zero, tá? Então é falso também. Tem um exemplo aqui no livro. Mas em geral é falso. Estão quietos, né? Acho que todo mundo... Eu não sei se o que está acontecendo, se é que as três turmas que eu inventei esse negócio aqui estão muito quietas. Eu não sei se é porque ninguém quer que apareça barulho no vídeo. Né? Não sei, deixa eu procurar uns exercícios aqui. Porque tecnicamente, o que eu tinha preparado era isso. Por isso que eu estava perguntando, será que está muito rápido? Mas vamos lá, vou pegar exercício pra gente treinar aqui. Porque eu não quero encher vocês de informação também, não. Ninguém tem nenhuma pergunta? Deixa pra quando tiver pior, né? Quando a situação tiver crítica. Gente, cadê aqueles
aqueles testezinhos lá. Oi? Não, do livro eu tô vendo aqui que tá muito aquém. Eita, já tô falando isso e ainda vou postar, né? Mas é porque assim, eu não quero que vocês passem 2 horas fazendo uma conta de uma matriz 3x3, não é o que eu quero. Tá? Porque, sabe assim, eu quero o exercício que vocês, que nem esse daqui, ó. Que eu acabei de falar aqui. A gente não precisa fazer uma conta, mas você trabalha a teoria sem fazer uma conta gigantesca, entendeu? A não ser que você estivesse no ensino médio, né? Aí tivesse uma penca de matriz, ou fosse fazer um exame do ITA, por exemplo, aí não tem saída, é você se esmerar nessas coisas, mas não tem nenhum exercício aqui. Tá, deixa eu pegar um aqui. Ó, por exemplo, vou pegar um aqui, mas vai ter que ser continha mesmo, no jeito. Amanhã eu coloco, tá? A lista. E o vídeo também da primeira aula. Se bem que não sei nem se precisa, né? Porque aquela primeira aula não teve muita coisa assim, né? Vocês conseguiram pegar o PDF, né? Eu acho que ficou feio. Porque ficou 2 páginas em branco lá. Eu vou ver se eu tiro aquela. Tá, aqui tá gravando. Por exemplo, ó, se A é essa matriz aqui 1101, determine a elevada a n, onde n é natural, a elevada a n é a vezes a vezes a vezes a n vezes, tá? Na aula que vem eu vou falar de matriz inversa e a gente já entra em determinante também. Ok? Aí basicamente o que você tem que fazer? Primeiro a gente vai calcular a ao quadrado, que é a vezes a, tá? Ou seja, é 1, 0, 1, 0, 1. Então vai ficar o quê, né? Na primeira matriz vai ficar 1, porque vai ficar 1 vezes 1 e 1 vezes 0, né? Aí vai ficar 1. Então vai ficar 2. Essa outra aqui vai ficar como? 0, né? E a outra 1. Ou seja, ao quadrado... Aqui acabou, né? Tá? Aí eu vou fazer só mais um, que é a ao cubo, e aí já dá para deduzir um certo padrão que aparece, tá? A ao cubo é a ao quadrado com a, então vai ficar 1, 2, 0, 1. 1, 0, 1. Vai ficar o quê, né? 1 vezes 1, 1.
e a outra 0. A segunda vai ficar 1 vezes 1, 1, mais 2, 3. A outra vai ficar 0 vezes 1 e 1 vezes 0. E a outra vai ficar 0 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, ao cubo, o que vocês estão enxergando aqui nessas duas matrizes? Ó? Exatamente, só mudou o segundo elemento da primeira linha, né? Ou seja, se vocês fizerem o cálculo aqui, mas a ideia é não fazer, né? É só intuir que a elevada a 4 vai dar isso, a elevada a quinta vai dar isso aqui. E, consequentemente, a elevada a n é a mesma coisa, só que muda só o n, tá? Vou tirar isso aqui. Pronto. Ok? O livro tem um exercício aqui, também que não precisa de muita conta. É justamente aquela situação que nós havíamos comentado. Se A igual a B, se A igual a B não, se AB é igual a BA, ou seja, se elas comutam, né? Prove que aí todas aquelas fórmulas lá elas vão valer. Por exemplo, A mais B, o que é aqui? São 5 fórmulas, eu vou colocar só 2, porque basicamente é tudo igual, tá? Só muda um sinal em uma outra, mas 3 ao quadrado B mais 3AB quadrado, né? Mais B cubo. Ok? Só para... Porque não tem dificuldade nenhuma. É só desenvolver que nem eu fiz, né? Na anterior, desenvolver esse lado. E aí você vai saber que o AB é igual a BA e pode somar. Aqui é a mesma coisa, desenvolve isso aqui, tá? Que é o menos, né? Esse 3A. E também, letra D. Isso aqui também só acontece se for comutativa. Ó, eu
vou pegar esse item D aqui, eu vou fazer um exemplo aqui. Esse de verde não necessariamente é comutativa, né? Só para a gente observar. Por exemplo, o AB ao quadrado é AB vezes AB, né? E aí você pode escrever assim: A vezes BA vezes B. Certo? Aqui o importante aqui é que eu não estou alterando a ordem das matrizes. AB, AB, a mesma coisa. AB, AB. Mas para funcionar, digamos assim, para que fique o A ao quadrado e o B ao quadrado, eu tenho que trocar aqui, ó. Olha isso. Eu tenho que trocar o miolo aqui. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, isso aqui, se o BA for igual a AB, eu posso trocar. Então fica, no lugar de BA eu coloco AB. E aí sim eu posso reescrever. Ok? E aí fica... Tá? Então essa propriedade que nos reais ela é imediata, na matriz não funciona. Porque se eu tivesse R$2 aqui, né? Isso aqui é x quadrado e y quadrado. Mas na matriz só se comutar de novo. Certo? Vocês estão vendo, né? Basicamente, todas as propriedades que vocês conhecem dos reais não funcionam nas matrizes. Eu vou colocar a definição de matriz inversa, mas eu não vou fazer nenhuma conta não. Vou deixar para a aula que vem, porque... vou colocar aqui. Eu esqueci a frequência hoje. Eu vou fazer aqui no SIGA. Ou então eu dar presente para todo mundo, né? Todo mundo falou, baixinho assim. Eu esqueci, é porque eu tirei já todas as cópias de todas as aulas. Eu esqueci de pegar da minha sala. Eu vou só colocar a definição de matriz inversa aqui. A gente continua na aula que vem daqui, tá? Oi? Não, eu não vou fazer não. Tecnicamente está todo mundo presente. Mas não acabou ainda não, viu? Vocês aí estão se ajeitando aí. Só vou colocar a definição e aí eu encerro. Ó. Só para não ter que começar na... Não precisa escrever isso aqui, então vai ser o seguinte, ó. Dado seja uma matriz quadrada, né? Então seja A então uma matriz quadrada de ordem N. Uma matriz quadrada de ordem N é que ela tem N colunas e N linhas, né? Imagine se fossem 4 horas de aula. Lá no mestrado são 4 horas de aula. Uma tarde inteira. Na verdade, eles passam a terça-feira na universidade. Uma disciplina é de 8 às 12, né? E a outra é de 14 às 18.
Aí você tem que dar... Eu não costumo dar 4 horas, não. Eu sempre dou 3 horas. Que é muito pesado. Você fica... Só dou 3 horas. Eu ainda tô falando isso, ainda vou postar, né? Dizemos que a matriz é inversível. Dizemos que... Como é que é aqui? Que A é matriz inversível? Não tira esse nome, não. É inversível se existir uma matriz. Se existir uma matriz B, tal que... E eu tenho certeza também que vocês já estão pensando, se eu fechar minha mente aqui, eu posso ver o vídeo depois. E aí não tem problema. A B tem que ser... Eu não coloquei a ordem aqui, mas é de ordem N. Então, eu vou colocar essa definição, depois a gente vai discutir algumas coisas na aula que vem, tá? Então, você pega uma matriz quadrada de ordem N, qualquer. Se existir uma outra matriz, tal que a matriz A vezes a matriz B e B vezes A, da identidade, então ela é inversível, tá? Aí o que é chato? É calcular a inversa, por exemplo. E aí a gente vai ver a primeira coisa, que quando estiver falando de determinante, se a matriz, se o determinante dela estiver diferente de zero, não. For diferente de zero, aí você consegue calcular a inversa. E o determinante da outra é o inverso do determinante da primeira. Tem essas coisinhas aí também. Por que é chato calcular a inversa de matriz? Só vou dizer aqui e a gente vai... Porque, por exemplo, vamos supor que a matriz A seja 2 por 2, né? Eu não sei qual é. Aí a B é essa matriz aqui. Aí você iguala a identidade. No final das contas, você vai ter que calcular um sistema ou resolver um sistema 2 por 2. Se a matriz for 3 por 3, você vai ter que resolver um sistema 3 por 3. Se for 4 por 4, 4 por 4, né? Mas isso aí na mão é uma coisa muito trabalhosa de fazer. Então eu não vou fazer essa maldade com vocês, pedir para calcular uma matriz. Por exemplo, se fosse a disciplina só da computação, você poderia imaginar, escreva um programa que calcula a inversa da matriz, né? Aí você só bota o programa lá. Não precisa, não necessariamente calculando a matriz. Tá bom, viu? Deixa eu ver só uma coisa, eu vou encerrar aqui.